E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai passar para vocês mais um vídeo, mais um capítulo do Bioespecífica Gabarito. Só que dessa vez é o Bioespecífica Gabarito UNB. Legal? E a gente ainda está dentro do assunto semanal, que é o assunto de sistema digestório. A gente selecionou aí uns 3 itens para fazer com vocês sobre sistema digestório, né? Então vamos lá para o primeiro? Beleza, galera, então fiquem atentos à correção. Na verdade, um dos grandes objetivos é chamar atenção para alguns itens, que às vezes um detalhe pode te matar nesse item. E aí, vamos fazer junto, né? Vamos ver como é que sai, pode ser? E sempre, né, preste atenção no número do item, que é o número correspondente ao item na apostila de vocês. É isso aí, vamos nessa. Vamos lá, esse item 86 fala o seguinte, é o item da UNB, né? Nos mamíferos, a celulose é digerida pela celulase, uma enzima produzida por organismos simbióticos presentes no estômago desses animais. Sabe que esse item, ele tem tudo para estar certo, né? Porque basicamente a ideia realmente de você digerir a celulose, e a gente insiste nisso em sala, né? Que animal nenhum, você não pode esquecer disso, animal nenhum digere celulose pela própria celulase, porque os animais não são capazes de produzir celulase. Que tipo de ser é que seria capaz de fazer isso? A celulase é sempre produzida por bactérias ou até mesmo por protozoários, que vivem, né, no mutualismo com esse organismo. No caso dos mamíferos ruminantes, como por exemplo aí está mostrando na figura o boi, né, essas bactérias e protozoários vivem no estômago desse bicho. Exatamente. Então quer dizer que a ideia do item de a celulase digerir a celulose por organismos simbióticos, então está correto. Tá perfeito. Mas por que esse item estaria errado? A gente tem que prestar atenção numa coisa que é xarope, que provavelmente até o UNB nem quis, né, nem era o intuito deles cobrarem isso. Mas a frase está errada, porque quando a gente fala nos mamíferos, pelo menos na nossa concepção, está dando a ideia de que são em todos os mamíferos, né? Isso. Na gente, por exemplo, a gente não digere celulose. Tá? Então você não pode falar nos mamíferos. Nos ruminantes, sim. Se tivesse escrito nos mamíferos ruminantes, daria para aceitar esse item como certo. Exatamente, galera. Então, uma das coisas que tem que chamar a atenção de vocês, e cada vez mais isso tem acontecido, os itens de biologia, muitas vezes a interpretação do item tem contado muito para você analisar o item. E se você analisar a parte, o português, né, vamos dizer assim, do item, ele te dá a entender isso e por isso o item acaba errado. Só uma coisa interessante em relação a esse item, para a gente dar uma ideia, é que tem muitos mamíferos, como o coelho, por exemplo, que conseguem digerir a celulose, tá, por uma digestão mutualística, mesma ideia, só que não é no estômago, é no apêndice. Tá? Esses mamíferos não são ruminantes, portanto não vale aquela ideia de que todo mamífero que digere celulase por bactérias ou protozoários, ele é ruminante. Nem sempre. Né? São só alguns exemplos. Vamos pro próximo? Vamos. Você tem simbióticos contigo? Não, né? Ah não, só ruminante, desculpa. Vamos lá. Próximo. 234, pessoal. Em condições normais, após uma pessoa ingerir uma taça de vinho, haverá absorção de etanol no estômago e sua metabolização no fígado. Este órgão produz a bile, que é constituída por uma mistura de enzimas e proteínas, de ureia e sais, e que atua como detergente auxiliando na digestão de lipídios. E aí? Vou te dar uma ideia? Posso te dar uma ideia? Vamos ver se você gosta disso que eu vou falar. Vamos ver se eu gosto disso. Vamos ver se eu gosto Beleza, ó. Primeira coisa, absorção no estômago. Cuidado com isso, tá? Ocorre, né? A principal absorção ela é no intestino delgado. Mas moléculas pequenas, tá? Que atravessam a membrana plasmática facilmente, como o álcool, passa pela parede do estômago. Então é absorvida pelo estômago. Então tá beleza ali, ó. Haverá absorção de etanol no estômago. E sua metabolização no fígado. O fígado é o laboratório do nosso organismo, então o fígado vai quebrar moléculas, principalmente moléculas tóxicas, o álcool é um exemplo. Deixa eu ver se eu entendi isso aqui então. Vai começar a palhaçada. Então quer dizer então que, na verdade, o fígado então, ele realmente é o nosso laboratório de desintoxicação, vamos dizer assim, né? E a ideia do item está correta, exceto por um detalhe. Clássico que a gente falou na aula, a gente petelhou, clichê de UNB, deve ser a 3ª vez que eles cobram isso. A bile é constituída por enzimas, professor? De forma alguma, gente, enzimas não. Lembre-se que a bile é um conjunto de moléculas polares e apolares que auxiliam, né, na solubilização, vamos dizer assim, facilitam que as gorduras, lipídios, de uma forma geral, que você comeu, se aproximem das enzimas que irão, né, de certa forma, promover a quebra dos mesmos. Então, de forma alguma, pensar que bile é enzima, de jeito nenhum. Vamos sempre lembrar que a bile é constituída de sais, como ele falou no item, essa ideia estaria correta. E realmente ela atua como detergente, ela emulsifica, ela facilita o contato da gordura com a lipase. E lembrar que não é a bile que digere lipídios, como você já falou, né? Perfeito. É a lipase. Mas graças à bile, exatamente, vai chegar lá. Então, galera, jamais caiam nessa, ok? Vamos mais um errado pra gente, hein? Certo? Bom, pessoal, esse item é um item que agora tem um gráfico para a gente analisar, mas vocês vão ver que não tem dificuldade. É um gráfico que está fazendo uma avaliação, medindo, né, o pH de ação de algumas enzimas. Bom,
pelo gráfico que ele mostra, ele varia de 1 a 10. E agora, só de olhar para esse gráfico, você provavelmente já deve imaginar o que ele quer de você. Vai falar de algumas enzimas e vai pedir para você analisar se a enzima que ele citar, se ela pode atuar em determinada faixa de pH. Antes de você começar, vamos lembrar de uma coisa? Esse gráfico A que você está vendo, o primeiro, se você reparar, ele está próximo do pH 1. Né? Então, vamos dizer assim, um pH ácido, pode ser? O B está mais ao centro, então seria, vamos dizer assim, um pH próximo de 7, um pH neutro. E o C, ele sobe, desce ali próximo do 10. Será que a gente não poderia dizer que esse é o pH 8,5? Bom, avaliando dessa forma, 2, 7, 8,5. Será que a gente poderia caracterizar isso para alguns compartimentos? Essa ideia é clássica no nosso organismo, né? Vamos pensar, taxa de atividade enzimática, né? O ótimo de cada enzima em relação ao pH. A única coisa que passa pela minha cabeça agora é imaginar uma enzima que funcione bem no pH ácido. Tá vendo na minha cabeça o compartimento estomacal, porque talvez seja o único exemplo do nosso corpo que tem o pH extremamente ácido para facilitar a digestão de proteínas, né? A enzima B, a gente poderia pensar, poxa, uma enzima de qualquer outra região do corpo que tivesse um pH próximo do neutro, poderia ser uma enzima da saliva, já que a gente está falando de sistema digestório, a amilase salivar poderia atuar nesse pH aí 6,5, 7, beleza. E a enzima C seria uma enzima que funciona bem no pH básico. Galera, lembrando a aula do sistema digestório, o tubo digestório, a parte ácida é o estômago e a parte básica é o duodeno, intestino delgado. Graças ao suco pancreático, o bicarbonato de sódio que é produzido lá, né? Exatamente. Então vamos para o item? Item 380. É correto relacionar a curva A com a enzima amilase pancreática, a curva B com a amilase salivar e a curva C com a pepsina. Vamos avaliar devagar, gente. A curva A não é aquela curva que representa o ambiente ácido? Amilase pancreática. Não, né? Estaria mais correto a gente pensar que a pepsina, que é a única enzima que atua no pH ácido, faria, vamos dizer assim, sentido atuar nesse pH que é representado pela curva A. Então vamos ganhar tempo. Só pela primeira ideia já está errado, né? A curva A tá, com a amilase pancreática não vale, né? A curva B com a amilase salivar estaria legal, foi o exemplo que eu usei, inclusive, né? E a curva C pepsina, errado de novo, porque a pepsina atuaria no pH ácido, né? Então, dois motivos aí para você achar o item errado. Inversão, né? O A seria, no como a Padilha falou, a pepsina, e o C seria a amilase pancreática. Galera, até a próxima Bioespecífica Gabarito. Aquele abraço. Falou. Tchau, galera. Até a próxima.